Olá, seja bem-vindo. Vamos falar sobre as características distintivas dos serviços, porque o reconhecimento dessas características especiais fornecerá percepções para uma boa gerência das atividades de serviços. Em geral, uma razão para a baixa qualidade dos níveis de serviços entre diferentes setores de serviços é que os gerentes tendem a resolver problemas de marketing de serviço com ferramentas e técnicas que são essencialmente destinadas a produtos tangíveis. Isso acontece devido ao entendimento inadequado sobre a natureza dos serviços. À medida que nosso conhecimento das características dos serviços aumenta, também aumenta a nossa capacidade de lidar com elas, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista de um gerente de produtos ou um gerente de marketing. Os serviços têm uma série de características exclusivas que os tornam diferentes dos bens. Algumas das características geralmente mais aceitas são as seguintes. Primeiro, a característica mais básica e citada dos serviços é a intangibilidade, porque os serviços são ações e não objetos. Eles não podem ser vistos, sentidos, provados ou tocados da mesma maneira que podemos sentir os bens tangíveis. Por exemplo, quando compramos um sabonete, podemos ver, sentir, cheirar e usar para verificar sua eficácia na limpeza. Mas quando pagamos uma mensalidade no curso de inglês, estamos pagando pelos benefícios de adquirir conhecimentos, habilidades e educação que nos são transmitidos pelos professores. O ensino é um serviço intangível. Quando viajamos em um avião, o benefício que estamos obtendo é um serviço. No caso, o transporte. Mas tem alguns aspectos tangíveis, como o avião em que voamos, que é uma estrutura tangível. A definição ampla de serviços implica que a intangibilidade é um fator determinante para determinar se uma oferta é ou não um serviço. Embora isso seja verdade, também é verdade que muitos poucos produtos são puramente tangíveis ou puramente intangíveis. Outra característica importante é a inseparabilidade. Na maioria dos casos, um serviço não pode ser separado da pessoa ou empresa que o presta. Um serviço é prestado por uma pessoa que possui uma determinada habilidade. Por exemplo, um cantor, um médico, um vendedor e outros. Geralmente usam equipamentos para manusear um produto tangível. Lavagem a seco é um exemplo. Ou permitem o acesso ou uso de uma infraestrutura física, como um hotel ou avião. Os serviços são normalmente produzidos e consumidos ao mesmo tempo. A relação entre produção e consumo, portanto, determina que produção e marketing sejam processos altamente integrados na prestação de serviços. A companhia telefônica produz serviço telefônico, enquanto o usuário do telefone ou celular o consome. O encanador deve estar fisicamente presente para prestar um serviço em sua casa. A esteticista deve estar disponível para realizar uma massagem. O provedor de serviços e o cliente geralmente estão fisicamente presentes quando ocorre o consumo. Geralmente, a maioria dos bens é produzido primeiro, depois vendido e consumido. Por outro lado, os serviços são geralmente vendidos primeiro e produzidos e consumidos simultaneamente. Outro resultado da produção e do consumo simultâneos é que os produtores de serviços se veem desempenhando um papel como parte do próprio produto e como um ingrediente essencial na experiência do serviço para o consumidor. Uma vez que os serviços geralmente são produzidos e consumidos ao mesmo tempo, a produção em massa é difícil, senão quase impossível. A qualidade do serviço e a satisfação do cliente serão altamente dependentes das ações dos funcionários e das interações entre funcionários e clientes. Normalmente,
não é possível obter economia de escala significativa na prestação de serviços. As operações precisam ser relativamente descentralizadas para que o serviço possa ser entregue diretamente ao consumidor, em locais convenientes a ele. Uma vez que o cliente está envolvido e observa o processo de produção e, portanto, pode afetar positivo ou negativamente sua avaliação, o resultado da execução do serviço deve ser de excelência. A terceira característica é a variabilidade. Uma vez que os serviços são desempenhados e frequentemente produzidos por pessoas, não existem dois serviços exatamente iguais. O elemento humano está muito envolvido na prestação de serviços, e isso torna a padronização uma tarefa difícil de alcançar. O médico que nos dá atenção total em uma consulta pode se comportar de maneira um pouco diferente na próxima. O novo funcionário do banco pode não ser tão eficiente quanto o anterior e talvez gaste mais tempo para realizar a mesma atividade. Para minimizar a variabilidade, regras e procedimentos são estabelecidos para reduzir diferenças da atividade de serviço que são prestadas pelas pessoas e assim tentar garantir a máxima eficiência na realização dessa atividade. Companhias aéreas, bancos, hotéis, entre outros, têm um grande número de procedimentos padronizados. Por exemplo, o contato humano em geral é mínimo nos sistemas informatizados de reserva de um hotel. Mas quando vamos a um hotel, sempre haverá uma pessoa na recepção para entregar a chave do quarto reservado. A maneira como essa pessoa interage conosco será um fator importante em nossa avaliação, a avaliação geral do serviço que foi prestado pelo hotel. Os quartos, a comida, as instalações podem ser perfeitas, mas são as pessoas que realizam a interação, são elas que fazem toda a diferença entre uma percepção favorável ou desfavorável do hotel. A variabilidade também ocorre porque não existem dois clientes exatamente iguais. Cada um terá demandas exclusivas ou experimentará o serviço de maneira única. Assim, a variabilidade ligada aos serviços é em grande parte o resultado da interação humana entre funcionários e clientes. As empresas de serviço buscam reduzir essa variabilidade, treinando os prestadores de serviços em respostas apropriadas para cada situação do cliente. Monitora a satisfação do cliente por meio de um sistema de sugestões e reclamações, de forma que o atendimento inadequado seja detectado e corrigido. A qualidade, na verdade, depende de muitos fatores que não podem ser totalmente controlados pelo fornecedor de serviço, como a capacidade do consumidor de articular suas necessidades, a capacidade à disposição do pessoal para satisfazer essas necessidades, a presença ou ausência de outros clientes e o nível de demanda do serviço. Devido a esses fatores, o gerente de serviço nem sempre pode saber com certeza se o serviço está sendo prestado de maneira consistente com o que foi originalmente planejado. A perecibilidade se refere ao fato de que os serviços não podem ser salvos, armazenados, revendidos ou devolvidos. Esse é um outro fator importante. Uma vez que os serviços são realizados, eles tendem a perecer na ausência de consumo. Vejamos. As mercadorias podem ser armazenadas e vendidas em uma outra data na ausência de um cliente. Os serviços, por outro lado, serão desperdiçados se não forem consumidos. Um assento em um avião ou em um restaurante, uma hora do tempo de um professor não podem ser recuperados e usados ou revendidos posteriormente. Manter estoque é praticamente impossível. Assim, a previsão de demanda e o planejamento criativo para a utilização da capacidade são, portanto, áreas de decisão importantes e desafiadoras. O fato de que os serviços normalmente não podem ser devolvidos ou revendidos também implica na necessidade de fortes estratégias de recuperação quando as coisas não vão bem.
A perecibilidade dos serviços não é um problema quando a demanda é estável, porque é fácil antecipar a contratação do serviço quando há grandes flutuações na demanda. Deve haver então um sistema de produção altamente flexível. Então pense comigo. Investir em uma gerência de serviços fará com que uma empresa entenda melhor as necessidades dos consumidores.